Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, é um prazer receber vocês sempre. Eu vou fazer uma leitura para vocês do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, que é do Espírito de Emmanuel, intitulada Na Oração. Senhor, ensina-nos a orar. Lucas, capítulo 11, versículo 1. A prece, nos círculos do cristianismo, caracteriza-se por gradação infinita em suas manifestações, porque existem crentes de todos os matizes nos vários cursos da fé. Os seguidores inquietos reclamam a realização de propósitos inconstantes. Os egoístas exigem a solução de caprichos inferiores. Os ignorantes do bem chegam a rogar o mal para o próximo. Os tristes pedem a solidão por ociosidade. Os desesperados suplicam a morte. Inúmeros beneficiários do Evangelho imploram isso ou aquilo, com alusão à boa marcha dos negócios que lhe interessam a vida física. Em suma, buscam a fuga, anelam somente a distância da dificuldade, do trabalho, da luta digna. Jesus suporta paciente todas as fileiras de candidatos do serviço de sua iluminação, estendendo-lhes as mãos benignas, tolerando-lhes as queixas descabidas e as lágrimas inaceitáveis. Todavia, quando aceita alguém no discipulado definitivo, algo acontece no íntimo da alma contemplada pelo Senhor. Cessam as rogativas ruidosas, acalmam-se os desejos tumultuários, converte-se a oração em trabalho edificante. O discípulo nada reclama e o mestre, respondendo-lhe às orações, modifica-lhe a vontade todos os dias, alijando-lhe do pensamento os objetivos inferiores. O coração unido a Jesus é um servo alegre e silencioso. Disse-lhe o mestre: levanta-te e segue. E ele ergueu e seguiu. Então vamos todos agora acreditar realmente no poder da oração. E por um instante vamos tentar esquecer todos os nossos problemas, as nossas angústias, as nossas dores. E pensar que Jesus sabe de todas as nossas necessidades. Que Ele tudo vê, que Ele tudo sabe. E que, portanto, não precisamos pedir. Vamos só agradecer. Agradecer por tudo que Ele nos concede a cada instante. Mestre Jesus, nos envolva com seus fluidos benéficos, nos dê a paz, a serenidade, o equilíbrio. Cura, Senhor, as nossas dores e as nossas angústias. Então, muito obrigado, Senhor, muito obrigado sempre. Pedimos aos benfeitores amigos que nesse instante estejam presentes, iluminando todos os corações, todos os pensamentos, e intuindo a Maria Helena para que ela nos traga uma mensagem que toque os nossos corações. Com a permissão de Jesus, com o amparo desses benfeitores, vamos iniciar os nossos trabalhos da noite de hoje. E que assim seja.
prazer, a gente convida a Maria Helena ao nosso. Muito prazer em receber, Maria Helena. Você vai ligar? Alô, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Eu vi tanta gente aqui que muito feliz. Beleza. Que Jesus nos abençoe a todos. Que a doce paz de Jesus esteja conosco e continue conosco agora e sempre. O nosso assunto de hoje, oração. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Isso está lá em Atos dos Apóstolos 4:31. Lá no Evangelho. Atos dos Apóstolos. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Emmanuel, no livro Fonte Viva, no capítulo 149, comenta lindamente, como sempre, essa lição. Hoje, nós pegamos apoio, nós estamos explorando 3 livros, muito conhecidos nossos, de todos, Mecanismos da Mediunidade, de psicografia de Chico Xavier, ditado pelos espíritos André Luiz, ditado pelo espírito André Luiz, e foi psicografado, esse diferente, foi psicografado pelo Chico e pelo Valdo Vieira. Houve uma época em que Valdo Vieira psicografava junto com Chico Xavier. Acredito que todos saibam disso. E Valdo Vieira até se encarnou recentemente e não faziam mais nada juntos, eles se separaram, né? E, então, muito interessante esse livro e outros que foram psicografados pelo Chico e pelo Valdo, porque eles estavam Valdo e Uberaba e Pedro e Chico Xavier no início, e Pedro Leopoldo, a cidade onde ele viveu, até que depois ele transferiu para Uberaba, né? Então, em cidades diferentes, eles escreviam um livro. Um escrevia um capítulo, outro escrevia outro, com a sequência absolutamente correta, lógica e compreensível. Então, Mecanismos da Mediunidade é um desses grandes livros escritos por 2 autores espirituais, com a psicografia irretocável do Chico Xavier. Então, Emmanuel comenta no livro Fonte Viva, psicografia também de Chico Xavier, essa fala, digamos assim, esse pequeno texto, esse pequeno versículo 4:31 de Atos dos Apóstolos. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Diz Emmanuel, todos lançamos em torno de nós, isso para explicar essa questão de ficar cheio do Espírito Santo, né? Depois nós chegarmos no assunto principal nosso, que é a oração. Todos lançamos em torno de nós forças criativas ou destrutivas. Todos, todo mundo. Todos lançamos em torno de nós forças criativas ou destrutivas, agradáveis ou desagradáveis. Palavras de Emmanuel. Ao círculo pessoal em que nos movimentamos. Então, no círculo em que nos movimentamos, em derredor de nós lançamos, queiramos ou não, sempre emanamos alguma coisa. Agradável, desagradável, construtivo, destrutivo. Será que depende disso de quê? Fácil de nós entendermos, não é? Diz ele, como pensas, viverás. Também nos parece óbvio, né? Nós vamos pensar e vamos viver de acordo com os nossos pensamentos. A fim de que não perturbemos as leis do universo, continua Emmanuel,
A natureza, as leis naturais, somente nos concede a natureza as bênçãos de conformidade com as nossas concepções. E o que são as nossas concepções? A maneira como nós percebemos o mundo. Isso vai formar as nossas concepções. Ou melhor, nós percebemos o mundo de acordo com os nossos pensamentos e com os nossos sentimentos, de acordo com tudo aquilo que nós amealhamos, de acordo com o nosso lado mais sensível, mais espiritual, com aquilo que é mais íntimo e mais secreto em todos nós. Então, é de acordo com esse íntimo de cada um que a natureza, ou as leis de Deus, que se manifestam na natureza, vão responder aos nossos apelos. E vamos, então, apenas, para que não sejamos perturbadores das leis do universo, dizer, a natureza somente nos concede as bênçãos de acordo com as nossas concepções. De acordo com as nossas concepções. Aí, nós vamos analisar um pouquinho isso. Vamos pensar juntos. Se a natureza, ou se Deus, porque Deus, para nós, está representado aqui na Terra em a natureza. Nós dizemos, as leis naturais são as leis de Deus. E elas são iguais em todo o universo, com as diferenciações específicas de cada ordem, porém, nos direitos, nos deveres, na essência, são as mesmas que regem todo o universo. E as leis de Deus são baseadas no amor, na justiça, na retidão, inclusive de pensamento, principalmente de pensamento. E é aí que nós recorremos, nós vamos ver em seguida, ao livro Mecanismos da Mediunidade, esse tal que foi escrito pelo Valdo, psicografado, né? Pelo Valdo e o Chico, e ditado por André Luiz. Então, nesse livro, num texto chamado exatamente Oração, que é o capítulo, parece que 25 de Mecanismo da Mediunidade, André Luiz fala coisas, gente, que nós quase que desconhecemos. Nós sabemos, assim, por intuição, mas ele coloca de uma forma tão clara, tão objetiva, que nos atinge profundamente, nos responsabilizando a todos por aquilo que sai de nós, por aquilo que emana de nós, pelas nossas concepções, pelos nossos pensamentos. Principalmente, ele foca muito no pensamento. Porque o pensamento, ele é modelador das nossas vidas. Eu vou viver de acordo com o que o Emmanuel falou, de acordo com as nossas concepções. Esses dois textos, até três que eu trouxe, né? Dois do Emmanuel e um do André Luiz. Eles, como dizem as pessoas, eles conversam entre si, porque eles se complementam. Olha só, a fim de que não perturbemos as leis do universo. Isso pressupõe que as leis universais sejam para todos nós, não só as leis terrenas, não é? As leis do universo, para que nós não as perturbemos, a natureza, ou seja, Deus, representado em a natureza, representado através das leis naturais, pelas quais ele age, não é? Deus somente nos concede as bênçãos de conformidade com as nossas concepções. Ou seja, aquilo que eu consigo entender, aquilo que eu consigo enxergar, aquilo que eu consigo elaborar, aquilo que parece natural para mim, eu vou viver de acordo com isso, não é? Então, nós vamos ser atendidos de acordo com as nossas concepções. Então, é assim que uma pessoa extremamente simples, que nunca tenha tido contato nessa vida, né? E certamente, talvez até em outras, os chamados primitivos, povos originários assim, das florestas, índios, ou povos de civilizações remotas, que ainda encarnam hoje aqui na Terra,
em algumas regiões remotas, como que essas pessoas vão ter uma concepção de vida? De acordo com a natureza delas lá, de acordo com a natureza mais simples, de acordo com as regras da floresta, dos rios, das árvores, das plantas, dos animais com os quais elas convivem na maior pureza. Mas porque elas convivem na maior pureza, significa que sejam espíritos puros? Não. São puros porque têm uma simplicidade. São puros porque não têm o contato e o veneno e a vaidade exacerbada da civilização. Por isso eles são puros e devem como crianças. Crianças. Nós sabemos que as crianças nascem muito puras. E à medida que elas vão crescendo, elas vão incorporando a bagagem que elas próprias já trouxeram de outras vidas, nós que acreditamos, né, na reencarnação, que sabemos que temos muitas vidas, acreditamos nisso. Então as crianças, por mais que elas nasçam pequenininhas e simples, elas vão aos poucos se apropriando da bagagem que elas trouxeram, da essência que elas trouxeram de outras vidas, dos conhecimentos e da própria cultura que elas já trazem de outras vidas. E é assim que nós vemos, por exemplo, algumas crianças que são verdadeiros gênios de algumas coisas. Parece que já nasce sabendo umas coisas que nunca, para nós conseguirmos aquilo, nós teríamos que fazer um grande esforço, muitos cursos, muito estudo. Não é? Gênios da música, gênios da matemática, gênios em vários setores. Então, o que isso significa? Que já conseguem, de fato, de outras vidas. Não é? Crianças poliglotas, etc, etc. Sem ninguém nunca ter, digamos, ensinado. Muitas vezes os pais podem ser até bem simples, não é? Portanto, cultura. E mesmo que tivesse. As crianças têm nascido, muitas crianças assim, desde sempre. Que prova para nós a reencarnação. Só que, olha só, nós só vamos ter, só nos vai ser concedido bênçãos, benesses, facilidades, luzes, esperanças, consolações, de acordo com as nossas próprias concepções, de acordo com aquilo que eu acredito, de acordo com aquilo que eu sei, de acordo com aquilo que eu sou, de acordo com aquilo que eu já tenho em mim, incorporada em minha bagagem pessoal. Então, daí, de acordo com essas concepções, a gente vai receber mais bênçãos. Porém, a nossa responsabilidade, quando já chegamos num ponto tal, digamos, de compreensão mais superior, mais avantajada, a responsabilidade também cresce junto. É óbvio. É óbvio, então é mais cobrado das pessoas que já caminharam mais e menos cobrado dos mais simples, dos mais primitivos, dos mais iniciantes no seu processo evolutivo. Até aí tudo bem, não é? Não parece tudo bem? Claro. Agora vamos ver o que ele fala, o que eles falam da oração. Como é que a gente vai fazer para rezar e o negócio funcionar? Vamos dizer assim, né? E aí, ele diz assim, para que nos elevemos com todos os elementos de nossa órbita, ou seja, em torno de nós, né? Não conhecemos outro recurso além da oração, que pede luz, amor e verdade. A oração pede luz, amor e verdade. Aí poderia alguém perguntar, mas então por que alguém faz lá um feitiço, uma bruxaria, um mal, deseja um mal para o outro e funciona? Por que será que funciona? Tem justiça ali? Tem amor? Você pode até ter, né? Mas luz? Não. Escuridão, treva. É isso? Tem amor? Não. Tem verdade? Talvez. Aquela verdade daquela pessoa que faz aquilo, que faz o mal. E do momento que essa verdade, que essa pequena treva, ou até muita treva, esse mal vai em encontro do seu objeto, que seria, se for uma pessoa do mesmo nível evolutivo, ou seja, uma pessoa mais atrasada,
mais grosseira, que deseja o mal também para o seu semelhante, que faz o mal, que pratica o mal, etc, etc, etc. Com certeza, isso vai ser um sucesso. Vai acontecer. Aquele mal vai ser efetivo. Questão que nós chamamos de sintonia. Sintonia. Então, nós devemos temer o mal que os outros possam nos fazer? Não, não precisa. Não precisa. Nós devemos temer o mal que existe em nós. Porque o mal que existe em nós é que vai nos vincular ao mal que existe nos outros. Isso aí também é fácil de entender. E é uma questão de justiça, né, gente? Questão de justiça divina. Quer dizer, uma pessoa só vai fazer o mal para alguém que esteja no mesmo nível. Para alguém que também pudesse fazer o mal para ela, pudesse até retribuir, vamos dizer assim, grosso modo falando, né? Então, é importante que nós entendamos isso que a Emmanuel fala agora, para que nos elevemos com todos os elementos de nossa órbita. Não conhecemos outro recurso além da oração. E a oração pede luz, amor e verdade, sinceridade, sentimento amoroso, desejar o bem, querer o bem, fazer o bem, né? Existe uma outra visão também que Emmanuel comenta sobre a oração. É também no livro Fonte Viva, o capítulo 150. Eu costumo falar lição, porque para mim são lições, né? Lição, mensagem, de número 150. Todos esses livros, gente, todos esses livros não, com exceção do mecanismo da utilidade, que é do Garantis, é outro estilo, né? O estilo dele. Mas os do Emmanuel, essa coleção chamada Fonte Viva, que são o livro Fonte Viva, o livro como o nosso, o Caminho, Verdade e Vida e o Vinho de Luz, principalmente esses quatro, são chamados de coleção Fonte Viva. É um espetáculo, porque são mensagens independentes uma da outra. Não é um romance, não é um livro que você tem que ler, você pode abrir ao acaso, que sempre vai ter uma lição, uma mensagem, que vai nos favorecer, que vai nos iluminar, que vai nos incentivar ao bem. E são 180 lições, todos eles têm 180 mensagens, né? Capítulos como tem. Então, numa outra também, falando sobre oração, Emmanuel comenta a carta de Tiago, 5,16, onde Tiago diz assim: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E nós sabemos que isso é um fato, porque tanto que nós pedimos as pessoas nas quais nós confiamos, as pessoas que nós consideramos bondosas, generosas, cheias de virtude, nós pedimos prece para ela: ora por mim, eu estou passando por um problemão, ora por mim. Pede para a mãe, para a avó, né? Tadinha das avós, as avós quase que não fazem outra coisa a não ser orar pelos netos, que pedem, porque sabem que faz efeito. Por que faz efeito? Porque tem verdade, tem amor, tem desejo do bem e tem comprometimento com aquilo e com aqueles pelos quais elas estão orando, que são seus netos. As mães orando pelos seus filhos, os pais orando pelos seus filhos, é feita por um justo. Naquele momento, por mais que nós sejamos pequenos, na condição de pais, de mães, de avós, de familiares, nós amamos aquelas pessoas. Então, ali nas nossas preces, nesses momentos específicos, há muita luz, há muita verdade e há muito amor. E foi o que Emmanuel falou, são condições para que a prece seja efetiva, para que ela aconteça, para que ela surta, que ela seja eficaz, vamos dizer assim. Né? Tem amor, tem verdade, tem luz. Mas existe a questão da justiça, de um modo geral, que nós falamos aqui. Nós nem conhecemos o Deus. Né? Muitas vezes o próprio Emmanuel nos esclarece que aquilo que nós chamamos de justiça tem cheio de vingança. Quando as pessoas falam assim: eu quero que a justiça seja feita, na verdade ela está querendo vingar.
de alguém que lhe fez mal, de alguém que lhe prejudicou, de alguém que lhe magoou. Então, a nossa justiça aqui no planeta, no nosso nível mediano de evolução, ainda cheira a vingança. E a vingança foi uma coisa boa. Vingança não é uma coisa boa, porque uma coisa que Jesus nos preservou insistentemente foi o perdão. Ora, se eu quero vingar, eu perdoo ele? Óbvio que não. Não é mesmo? Não perdoei. Então, é por isso que Emmanuel fala que a nossa justiça ainda requer vingança. Então, convém nós pensarmos nisso. Quando eu penso em justiça, será que eu estou pensando em justiça mesmo? Ou eu estou querendo me vingar? E a vingança é uma coisa vil, é uma coisa mesquinha, não é uma coisa de luz. Não tem luz aí, tem treva. E a treva é problemática, né? Diz então Emmanuel, comentando essa frase, esse versículo da carta de Tiago, a oração feita por um justo tem muito em seus efeitos. Emmanuel comenta dizendo assim: considerando as ondas do desejo em sua força vital, o desejo que nós temos, seja qual for, bacana, feio, bonito, o que for, um desejo tem uma força vital, a força de vida dele. Todo impulso e todo anseio, constituem orações que partem da natureza. Então, uma forma indireta de orar, quando nós emitimos o desejo, nós estamos orando. Quando eu quero uma coisa, eu estou orando. Eu estou pedindo que aquilo aconteça. Eu estou desejando, eu estou impulsionando, eu estou colocando força, eu estou colocando sentimento e pensamento naquilo. E aquilo pode acontecer. Seja bom ou seja ruim. Diz ele, continuando, todas as necessidades do mundo, traduzidas no esforço dos seres viventes, valem por súplicas da criatura ao Criador do Pai. Por que será que nós notamos uma tristeza, uma psicosfera, porque o povo está sofrendo? Uma psicosfera de tristeza, de angústia, de lágrimas, de desequilíbrio. Nós estamos sofrendo, todos nós estamos. É um momento crucial, importantíssimo do nosso planeta. Mais do que nunca, nós deveríamos aprender a orar. Para que as nossas orações sejam eficazes, para que elas encontrem de fato aquilo que elas objetivam. Não é? Então, é necessário, gente, é imprescindível aprendermos a orar. E é esse o objetivo desses espíritos bons, Emmanuel, Carolis, que nos trazem essas lições para nós refletirmos sobre e melhorarmos a nossa atitude e a nossa vivência em relação às orações que fazemos. Então, dizer todas as necessidades do mundo, traduzidas no esforço dos seres viventes, por si, valem por súplicas ao Pai Criador. Né? Então, eu posso não estar necessariamente pensando que estou orando. Eu só estou fazendo um esforço num determinado sentido. Eu estou orando. Porque Deus está vendo isso, a natureza está vendo isso. Eu estou fazendo um esforço, X ou Y, em algum sentido. Não é? Então, diz ele, continuando, mas de todas as orações que se elevam para o alto, o apóstolo, aqui está falando do Tiago, na sua carta, né? O apóstolo destaca a do homem justo, como sendo revestida de intenso poder. Pense, um homem justo faz um pedido a Deus. Não nos parece natural que esse pedido seja atendido. Mais do que o homem injusto, que é a maioria de nós, não é? No entanto, todas as preces são atendidas de algum modo. Muitas vezes a pessoa pede alguma coisa e recebe o contrário daquilo que ela pediu. Falou, mas Deus me castigou, não atendeu minha prece. Deus esqueceu de mim. Não é.
Eu é que estou sendo injusta muitas vezes, pedindo coisas das quais eu não tenho necessidade. E mais, não só isso, eu recebo exatamente aquilo que eu preciso para a minha evolução, para o meu aprimoramento. E foi isso que nós viemos fazer na Terra. Nós viemos buscar o nosso aprimoramento espiritual. Todo mundo é muito cheio de boas intenções, mas, na verdade, nós não pensamos tanto nisso que nós viemos fazer. Nós viemos evoluir, nós viemos crescer. E muitas vezes é necessária a dor, muitas vezes é necessária as experiências dolorosas, são necessárias as experiências dolorosas. Por quê? Porque através das dores, dos sacrifícios, das renúncias, nós nos emancipamos. Nós somos obrigados a fazer um esforço extra e naquilo nós crescemos. Aí nós olhamos para trás, 5 anos atrás, não tinha esses problemas que eu tenho hoje, mas eu cresci, hoje eu estou um pouco melhor, estou caminhando a passos melhores e maiores. E à medida que a pessoa entra no caminho reto e percebe os próprios pensamentos, os próprios sentimentos que emanam dela, ela vai se tornando mais responsável e vai se corrigindo. Porque ninguém corrige ninguém, ninguém progride pelo outro, ninguém faz o outro melhor se ele não quiser. Se ele não quiser. Então, parte de nós, parte de cada um. Eu quero crescer? Quero. Mas sem esforço, não tem jeito. Fazendo mal, não tem jeito. Me entregando aos vícios, aos meus desejos baixos, vis, a vinganças, a crimes, não tem jeito. Não somos piegas ao dizer isso. Não dá certo fazer o mal. Não dá certo a vingança, não dá certo o desamor, não dá certo a descaridade. Não é um bem, é um mal. E como mal, ele vai ter uma consequência má, é óbvio. Questão da tal da sintonia, né, de emanações. Então, o apóstolo Tiago ressalta, segundo Emmanuel, nos traz aqui, né, a prece do homem justo, que é aquela que mais tem poder. E no livro Mecanismos da Mediunidade, aqui nós vamos ver o raciocínio brilhante do André Luiz, né? Através do Chico e do Valdir, essa dupla que fez esse livro, né? Aí ele começa dizendo sobre o reflexo condicionado, não é só aquela experiênciazinha do Pablo lá falando do cachorro, que nós vimos, a gente vê na escola, né, sobre reflexo condicionado, não. Ele vai muito mais fundo. Ele fala da grandeza da oração e do reto pensamento como sendo um fruto evoluído, vamos dizer assim, da árvore do reflexo condicionado. Ou seja, quando nós vamos automatizando o nosso bem-querer, a nossa gratidão a Deus, a nossa compreensão do mundo, a nossa aceitação das criaturas como elas são, nós vamos tendo capacidade de orar sem propriamente pronunciar uma oração formal. Quer dizer, é aquilo que de fato dizem, é necessário que nós automatizemos a gentileza, a bondade, o perdão. Nós não vamos ter nem mais que pensar, quando a gente chegar num mundo melhor, que pode ser a Terra. Se depender de cada um, se cada um se esforçar, pode ser a Terra há um breve tempo. Ou há um tempo no futuro muito remoto, nós não sabemos. Mas que cada um possa fazer a sua parte. Muito embora, em muitos sentidos, nós caminhamos em comunidades, em conjunto, em grupos, mas a evolução pessoal é pessoal, como o nome está dizendo, é intransferível. Não tem como eu evoluir para o meu filho, não tem como eu evoluir para o meu pai, por mais que eu tenha amor. A gente pode contribuir com o sacrifício, com a renúncia, com o amor, com as dores, com as orações, se nós formos justos. Se nós formos justos, que nós nem sequer sabemos o que é.
Mas enfim, estamos aqui para aprender, né? Ele fala uma coisa, eu até vou ler, assim, como ele falou, porque eu achei assim, meio desagradável. Por exemplo, ele começa o texto assim: e compreendendo-se, discordando isso, no mecanismo da mediunidade, no capítulo, acho que 25, lá mais no finalzinho, acho que é onde foi o último capítulo, chamado Oração. Olha o que ele fala: e compreendendo-se que semelhante atrai semelhante. Aí ele diz: o bruxo endereça vibrações deprimentes. A pessoa faz isso aí, que acredita que faz. Então ele vai endereçar para os outros vibrações deprimentes. O sacerdote, diz ele, aproveita elementos de sua fé para consolar um espírito desesperado. Então, é o consolo, né? O médico encoraja o paciente a gerar oscilações mentais restaurativas. Vocês já viram falar que o André Luiz mesmo fala em algum outro livro, não sei qual, ele fala: se os médicos orassem. Por quê? Porque o médico, pela função de lidar com a dor física, se ele envolver e entender que ele deve cuidar também da dor moral, da dor mental, da dor espiritual, ele alcança prodígios. E é nesse sentido que ele fala aqui, ó. O médico encoraja o paciente a gerar oscilações mentais restaurativas. E às vezes a pessoa toma um remédio, mas o médico foi tão chato, tão antipático, e a pessoa não tem nenhuma sintonia com ele, nenhuma empatia, que a pessoa toma de má vontade e às vezes faz até mal. Certo? Não é só dar o remédio, não é só prescrever, é sobretudo entender que ele pode influenciar e encorajar a pessoa a buscar a própria cura. Porque quem cura, de fato, é Deus. Não é o médico, não é o remédio, não é o amor, é cura, é a boa vontade que cura, que anima a pessoa modifica o tônus mental dela, o tônus vibratório, e passa a buscar a cura, através do bom ânimo, através de buscas inteligentes e objetivas da sua própria cura, conhecendo a própria doença. Já viram que as pessoas não gostam de falar da doença que ela tem, nem conhece nada. E poderia conhecer mais para trabalhar, mas ela não tem essa motivação. Geralmente não tem. A pessoa comum não tem. Requer uma certa compreensão superior da vida, né? E ela sabendo mais, ela se ajuda mais. Lógico, ela não vai se curar sozinha. Ela precisa de toda uma equipe, né? De pessoas, de profissionais e tudo, mas, principalmente, mais a sua vontade, né? Sua vontade, a sua aplicação, a sua atenção para você. E aí é o que nós chamamos de autocura. O pessoal pode tomar passe, pode ir no médico, pode ir em todo setor que ela tiver. Vai atrás, mas ela não se compenetra da sua parte, ela não ficará curada. Ela se entrega à dor, à vitimização, à reclamação, às queixas, à revolta. Por que aconteceu comigo? Fulano é tão ruim, pode ver com essa doença. A gente já ouviu pessoas falarem. Isso é um absurdo. Absurdo. Falta de compreensão, falta de unidade, falta de aceitação. E como que a pessoa consegue isso? Uma das ferramentas é querer ver. Outra importantíssima, que é isso que nós estamos falando aqui, a oração. A oração feita por um justo pode não ter seus efeitos. Embora sejamos injustos, peçamos a Deus que tenhamos olhos de ver, saibamos reconhecer a nossa extrema necessidade de elevação, de aprimoramento, de pensar sobre as questões que realmente são importantes para a nossa vida e para a nossa melhoria em todos os setores. Então ele diz que um professor, continua esse mesmo raciocínio, ele fala do médico, que o médico induz a pessoa, se quiser, se estiver preparado, né, a buscar soluções pessoais, né, as oscilações mentais restaurativas, né. O professor incentiva o aluno a incorporar a carga de conhecimento, objetivando o seu crescimento como pessoa em evolução.
Então, para a pessoa que é consciente, de que nós todos estamos aqui para melhorar, para evoluir, e a maioria deles, graças a Deus, gosta de ensinar, só falta abrir a cabeça dos meninos e pôr as coisas lá dentro. Né? Então, ele incentiva o aluno a incorporar carga de conhecimento indispensável para o seu sucesso, para, enfim, executar aquilo que ele quer, a profissão, etc. Né? Então, concluindo, André Luiz diz, daí resulta o impositivo da vigilância, quer dizer, falando, o semelhante atrai semelhante, a importância do nosso pensamento, da participação pessoal em todos os processos pessoais, né? Inclusive nas doenças físicas, né? Ele diz, daí resulta o impositivo da vigilância sobre nossa própria orientação, de vez que somente a conduta reta sustenta o reto pensamento. E, de posse do reto pensamento, a oração, qualquer que seja o nosso grau de cultura intelectual, é o mais elevado toque de indução para que nos coloquemos para logo em regime de comunhão com as esferas superiores. Então, como que eu vou me colocar em comunhão, em comunicação plena? Se eu estou em comunhão com as esferas superiores, gente, eu vou conseguir tudo que eu quiser. Tudo que eu quiser e mais um pouco. Por quê? Porque eu também vou saber o que eu vou pedir. Eu também vou saber o que eu vou querer. Eu não vou querer besteira. Não é verdade? Uma pessoa que está em comunhão com as esferas superiores, ela sabe o que ela quer. E ela consegue tudo o que ela quer. Porque também ela vai ser justa. É por isso que o Tiago diz, prece feita por um justo pode não ter seus efeitos. Ponto final. Pedro, por exemplo, foi um dos apóstolos de Cristo, né? Simão Pedro, aquele que entregou a chamada igreja, né? Entre aspas. Pedro, ele era tão fervoroso, tão sincero, tão justo, que ele havia, às vezes, milhares de pessoas para serem curadas. Ele passava entre os doentes, que eram colocados em camilhas, à beira da estrada, o Pedro ia passar. E só da sombra dele passar sobre aquelas pessoas, elas iam ficando restabelecidas. Então, o que ele conseguia fazer? Ele tinha um contato íntimo com as esferas superiores, com o próprio Cristo, de quem ele foi discípulo fiel, não é? Tantos outros, mas ele, no caso, nós estamos falando de Pedro. E por que acontecia isso? A natureza explica o reto pensamento, o amor, a luz, a verdade e principalmente a justiça. A justiça. Inclusive, é bom a gente falar, porque falando em justiça, muitas vezes as pessoas falam assim, mas muitas daquelas pessoas que eram curadas não mereciam, portanto não era justo que elas ficassem curadas. Não é? Parece que nós pensamos assim, né? Só que nós esquecemos de ler o Evangelho direito. Está claro no Evangelho. Muitas voltaram a enfermar. Ou seja, voltaram a adoecer. Por quê? Porque não souberam receber os benefícios e não estavam à altura de manter essa comunhão com as esferas superiores. Porque eram pessoas ainda que precisariam de muito sofrimento para chegarem numa certa superioridade e merecerem a saúde plena. A saúde plena, que ela é principalmente da mente da pessoa, principalmente do pensamento, principalmente dos sentimentos. A pessoa tem maus pensamentos, tem maus sentimentos, que faz o mal de uma forma quase automática, no cotidiano, no dia a dia, é o seu modo de ser. Não tem como essa pessoa ter saúde, inclusive a saúde física. Inclusive a saúde física. Né? Não quer dizer que uma pessoa que seja doente, que ela seja má. Não é isso. Nós estamos falando da pessoa que deliberadamente é má, faz o mal. Ela provavelmente, com certeza absoluta, ela não terá uma saúde. Ela não será saudável.
saudável. Porque tudo começa nas nossas concepções de vida. Na maneira como nós pensamos, na maneira como nós agimos. Tudo bem? Muito obrigada a vocês. E vamos pensar bonito para fazermos bonito. Que Jesus nos abençoe. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Então, gente, muito importante, né? Saber pedir, mas também saber receber, não adianta. Muito obrigada. Eu agradeço. Volte sempre. Obrigada. Então vamos agradecer ao nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, pelas bênçãos que Ele sempre nos concede. Pedir a Ele que esteja conosco em todos os momentos, que possamos levar para nossas casas essa paz, essa luz que estamos recebendo nesse momento. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa iluminar todos os nossos familiares, todos aqueles que nos esperam nas nossas casas e também todos aqueles que estão nos nossos pensamentos. Pedimos por todos os doentes, por todos os governantes, por todas as crianças abandonadas. Enfim, Senhor, te pedimos por todos nós. Mas principalmente te agradecemos por tudo aquilo que temos recebido e que assim seja.